O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Amados irmãos e irmãs, celebrando o sexto domingo do tempo da Páscoa, último dos domingos pascais, porque depois, já no próximo fim de semana, celebramos a Ascensão e logo em seguida Pentecostes, concluindo o tempo da Páscoa. Vejam que assim como no domingo passado, nós estamos ouvindo o grande discurso de despedida de Jesus que está no Evangelho de João. São 5 capítulos em que Jesus vai deixando aos apóstolos aquilo que eles precisam viver e entender da sua missão. E hoje, mais uma vez, nós somos convidados a perceber que Jesus deixa-nos as promessas do ressuscitado. Vejam que domingo passado a gente ouviu Jesus dizer que na verdade os discípulos dele serão reconhecidos a partir da prática do amor, não de palavras ou teorias, mas amando como Jesus amou, um amor oblativo, um amor sacrificial, a ponto de, se for preciso, dar a própria vida por amor, assim como ele fez. E vejam que agora Jesus então vai propor que aquele amor que a gente fala muitas vezes quando nos perguntam: você ama a Deus? E a gente responde: sim, eu amo. Seja o amor dado a guardar a sua palavra. Por isso ele vai dizer: quem me ama, guarda a minha palavra, e eu e o Pai faremos morada nele. Ao contrário, quem não guarda a minha palavra, não me ama. Ou seja, a gente precisa compreender que as dimensões que Jesus nos propõe de amor são dimensões muito profundas e ao mesmo tempo muito sérias,
porque a palavra dele deve ser para nós palavra de vida, palavra de ação. E veja que a gente precisa sempre se perguntar se temos nós decidido, caminhado, sonhado em comunhão com essa palavra. E aí, além de deixar-nos a palavra dele como caminho para que a gente ouça, rumine no coração, traga para as ações e para a vida, Jesus vai falar um pouco da vida interior. É muito bonito quando ele diz: aquele que ama e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e então ele se tornará morada de Deus. A gente às vezes não pensa muito isso, e às vezes nem falamos tanto disso, mas hoje é oportuno, porque o que nós estamos ouvindo aqui é Jesus nos ensinando da vida interior, ou da nossa morada interior. Aqui vale a pena a gente recordar inúmeros santos da igreja, todos eles falando dessa morada interior, desse lugar onde Deus é presença na nossa vida. A gente tem que parar para pensar que cada um de nós é morada da Santíssima Trindade, e hoje Jesus deixa claro isso. O Pai, Ele, o Espírito Santo Paráclito, faz morada no nosso interior. Para quê? Para que a gente de fato, entendendo, experimentando o sagrado, deixe sinais sagrados por onde passarmos. Então o cultivo da vida interior, que nós chamamos de espiritualidade, é muito importante, porque nós somos moradas de Deus, e enquanto moradas de Deus, precisamos sim trazer presente tudo aquilo que Ele é, para nos ajudar no caminho, no desafio, na luta, nas escolhas, no dia a dia. Então veja, uma das grandes promessas do ressuscitado é habitar em nós, é morar no nosso interior, é fazer com que cada um de nós experimente desde já um pouquinho do que vamos experimentar na Jerusalém Celeste, narrada na segunda leitura. Vejam então que daí Jesus continua dizendo: olha, agora vocês têm a mim, mas chegará o tempo que eu voltarei ao Pai, mas vocês não ficarão sozinhos. Quando eu voltar ao Pai, vocês vão se alegrar por isso. O Pai enviará em meu nome o Espírito Santo, o outro Paráclito, o defensor ou o Consolador. Aqui a gente precisa entender que o primeiro advogado, o primeiro Consolador, o primeiro defensor é o próprio Jesus, que se fazendo humano, inclusive, elevou muitos clamores ao Pai, pediu muito ao Pai por nós, e enquanto o primeiro advogado, inclusive, nos defendeu na cruz, dando-se inteiramente. Mas ele fala que mesmo ele voltando ao Pai, nós não ficaremos sozinhos, teremos a graça, o dom e a força do Espírito. E aqui é chamado Paráclito, porque Paráclito quer dizer aquele que defende, aquele que caminha do lado, aquele que consola. Então veja, nessa promessa do ressuscitado, ele vai dizer o seguinte: não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. Olha que bonito. Jesus, antes da sua Páscoa, da sua morte, ressurreição e ascensão, ele deixa escrito claramente para nós que nós não estamos sozinhos. Então, não precisa ter medo, não precisa perturbar o coração, não precisa perder o rumo diante dos desafios, lutas e sofrimentos da vida.
Não tem em lugar nenhum no Evangelho Jesus dizendo assim: eu vou tirar de vocês qualquer problema, vocês não terão problema porque vão me seguir, vocês serão isentos de dor e sofrimento. Quem promete isso está mentindo, porque não tem isso em lugar nenhum, Jesus prometendo que nós seremos isentos de problema. No entanto, por várias vezes e dentro das promessas do ressuscitado está escrito: vocês não vão ficar sozinhos, não precisa viver como medrosos, nem como perturbados, porque na verdade faremos morada em vocês, acompanharemos as lutas. E vejam, além disso, antes de voltar ao Pai, ele ainda deixa todos os sinais da ressurreição. Ele volta a repetir: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. A minha paz não é deste mundo, mas é uma paz que, mediante as lutas e desafios, nos deixa minimamente inteiros. Ou seja, a paz, a vivência da palavra, ser morada da Trindade é o nosso caminho. Hoje somos nós os discípulos. Hoje somos nós que temos que caminhar cheios da palavra que a gente guarda no coração, ao mesmo tempo trazendo a paz, a misericórdia, o amor, que são sinais do ressuscitado, para não termos medo e ficarmos perturbados diante das lutas da vida. E Jesus então termina dizendo: estou dizendo para vocês isso antes de voltar ao Pai, para que depois que voltar, vocês não se assustem e creiam que de fato nós estamos com vocês. Portanto, hoje, no 6º domingo da Páscoa, já nos preparamos para no próximo domingo celebrarmos exatamente a volta de Cristo ao Pai. Volta esta que é marcada logo em seguida pelo envio do Espírito Santo. Que cada um de nós tome para si os frutos do ressuscitado. Sejamos então essas grandes e sobretudo profundas experiências internas, moradas do próprio Deus, e guardemos a palavra. Façamos dela o nosso ritmo de vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.